Tudo bem, em continuidade ao estudo da lição da semana, lição número 13, a parte de terça-feira, falando sobre as mulheres sem nenhuma esperança junto ao túmulo. É muito cedo no primeiro dia da semana, o sol nem apareceu ainda, mas um novo começo está para despontar para toda a humanidade. O dia da ressurreição havia chegado. As mulheres nada sabiam dessa novidade. Quando chegam ao lugar onde Jesus está sepultado, ali para elas reina a morte, mas a vida eterna já chegou à terra e foi derrotada pelo anjo do Senhor com uma ordem divina: teu pai te chama. E logo, no meio de toda aquela solidão, as mulheres chegam ali perto do túmulo. No caminho elas têm uma preocupação: quem vai remover a pedra do túmulo para nós? É muito pesada, é uma pedra muito grande. Era preciso pelo menos uns 10 homens para remover aquela pedra. E elas tinham essa angústia no coração. Pensavam que a missão de embalsamar seria uma missão fracassada. Porque como eles iriam abrir o túmulo? Como iriam remover aquela pedra? Se não havia ninguém a não ser, era 2 ou 3 ou 4 mulheres que estavam ali. E quando chegaram à sepultura de Jesus, elas tomaram um susto. A pedra estava jogada para longe. Elas viram a sepultura aberta e resolveram entrar. Estava amanhecendo o dia, e quando chegaram dentro da sepultura, encontraram um jovem, um moço de rosto elegante e bonito. Tinha a jovialidade eterna. Não era desse mundo, não era dessa terra, era do céu. E ele então lhes disse: vocês procuram Jesus Nazareno? Ele não está aqui, ele está vivo. E como ele disse para vocês e para os discípulos, ele está esperando vocês e os discípulos na Galileia. Vocês vão e digam aos seus discípulos que Jesus ressuscitou. Especialmente, diga para Pedro que Jesus quer vê-lo. Isso era uma notícia maravilhosa para ser dada. Mas o texto bíblico diz que as mulheres reagiram de forma estranha. Elas não estavam preparadas para envolver-se com o sobrenatural ou presenciar o sobrenatural. Aquilo não era esperado por elas. A ressurreição não era esperada. O que elas tinham nas mãos era para ungir o corpo de um morto. E agora elas estavam diante de uma notícia de que o morto estava vivo. E elas, com muito medo, com medo do sobrenatural, elas foram embora apressadamente. E elas então se fecharam no mundo dela. A pergunta número 4 diz assim: quando o anjo deu a notícia de que Jesus estava vivo, qual foi a reação das mulheres? Marcos 16, de 4 a 8, de 1 a 8, diz: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram até o sepulcro de Jesus, de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E chegando, viram que a pedra já estava removida, e era muito grande a pedra. E, entretanto, no sepulcro não havia ninguém na frente, mas dentro do sepulcro viram um jovem assentado à direita, no lugar onde Cristo havia sido colocado, vestido de uma túnica comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o colocaram. Mas ele dizia a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós e vai encontrá-los na Galileia. Ali o vereis, como ele já vos disse. E as mulheres, saindo apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam cheias de medo e de assombro, e nada falaram a ninguém, porque temiam. Então a pergunta é, diante da notícia que o anjo deu, de que Jesus havia ressuscitado, como as mulheres reagiram? As mulheres chegaram ao túmulo e a pedra estava removida. Elas entraram no túmulo, viram um anjo que lhes anunciou que Jesus estava ressuscitado, e elas reagiram com medo e fugiram e se calaram. O anjo as envia do túmulo com uma mensagem especial do Senhor para os seus discípulos. Ele lhes diz para dizer aos discípulos para encontrá-lo. Também dá uma mensagem especial para Pedro, assegurando que Jesus o ama e quer que ele esteja também incluído entre os discípulos. A mensagem das mulheres, com certeza, será um grande encorajamento para Pedro, que negou Jesus, que negara Jesus, e com certeza estava com um drama de consciência. Porém, as mulheres se calaram quando deveriam falar.
em todo o amor que tem pelo Senhor, elas não conseguem lidar com o encontro com o sobrenatural, para testemunharem que Jesus está vivo outra vez. Aquelas mulheres, elas estavam assustadas, porque não se prepararam para a ressurreição. Se prepararam para a morte de Jesus, mas não para a ressurreição. Se prepararam para ungir o corpo morto, mas não para receber um corpo vivo. Mais tarde, elas conheceram a verdade da ressurreição e então elas foram contar aos discípulos. Foi aí que os discípulos se sentiram animados e muitos correram para verificar a verdade dessa notícia. Pedro foi o primeiro que correu. Ele correu mais do que João. E chegando ao sepulcro, ele testemunhou. Mas ficou com medo, porque para ele e para os discípulos, Jesus bem poderia ter sido roubado o corpo dele. Era preciso ver Jesus, de maneira que Jesus sabia disso e marcou um encontro com eles na Galileia. Ellen White, no livro Desejo das Nações, no livro História da Redenção, página 234, ela escreveu o seguinte: quando as mulheres contaram o que viram, os discípulos não puderam crer que Jesus houvesse ressuscitado. Mas, diante da notícia, correram apressadamente até o túmulo, verificaram que Jesus não se achava mais ali. Mas não puderam crer nas boas novas de que havia ressuscitado dentre os mortos. Voltaram para casa, maravilhando-se com o que tinham visto após as notícias dadas pelas mulheres. Interessante. Os discípulos também não acreditaram. Eles tiveram dúvida com respeito à ressurreição. E por isso ficaram entristecidos e presos no cenáculo. Uma reunião de sepultamento. Dentro do cenáculo, eles cogitavam e conversavam sobre a morte de Jesus. E não imaginavam que Jesus já estivesse vivo e pronto para dar-lhes a maior notícia do universo. A maior notícia da vida de alguém que tem um ente querido morto, que deseja vê-lo outra vez. Por isso que as religiões místicas, elas fazem tanto sucesso entre as pessoas. A minha vizinha, o filho dela morreu espancado por maus elementos. E ela, durante um bom tempo, ela foi num centro espírita, porque uma outra vizinha espírita disse: olha, o seu filho quer falar com você, lá no centro espírita. E ela começou a ir no centro espírita. E um dia eu perguntei para ela: escuta, dona Wanda, a senhora está indo no centro espírita? Ela disse: não estou mais. Mas por quê? A senhora deixou de ir lá? Eu deixei porque a dona Maria, que mora na ponta da rua, ela soube que eu estava indo no centro espírita para falar com o espírito do meu filho. Sabe o que ela falou para mim? Dona Wanda, não faz isso, isso não é de Deus. E ela disse, eu perguntei para a dona Maria, como é que a senhora sabe, dona Maria? Ela disse, há muitos anos atrás, passou aqui um casal de jovens e eles me deram um livro. Eu comprei uns livros deles e eles me deram um outro livro. E eu li nesse livro que a gente não pode se comunicar com os mortos. Deus não aprova. Que livro é esse? Ela disse, eu vou lá em casa buscar e vou dar para a senhora ler. Aquela vizinha, que não era adventista, sabe que livro ela trouxe? O Grande Conflito. E deu para aquela mulher que estava visitando o centro espírita para falar com o espírito do filho dela. Ela regalou os olhos. Disse, seu Gilberto, que coisa maravilhosa. O livro fala realmente que a gente não pode consultar os mortos, que não são os mortos. Não é o meu filho, é um demônio que está falando comigo. Ela disse, até me arrepio. E agradeço a Deus, a dona Maria, ter me emprestado esse livro. Eu fiquei pensando como Deus é onisciente. Tirou essa mulher das garras do diabo, porque ela estava prisioneira de um sentimento mórbido. Os discípulos estavam dessa forma, com um sentimento mórbido de morte. Eles não creram na ressurreição. Pedro foi lá, mas eles não acreditaram. Por isso, Jesus Cristo teve que estar com eles de forma presente, para que eles pudessem, então, testificar que ele estava vivo. Há muitos anos atrás, um casal que tinha um filho de 19 anos, o moço foi convocado para a guerra, depois de quase um ano nos campos de batalha. E receberam a notícia de que o moço havia sido morto em combate. Foi uma tristeza para a família. O exército chamou o casal e fizeram um enterro simbólico. Um caixão vazio com o nome do soldado, as roupas, os pertences dele, todos dentro do caixão. E foi sepultado ao som de trombeta e tiros de canhão. Foi sepultado como herói. Depois de 6 meses, alguém tocou a campainha da casa 10 da noite. O pai de família foi ver
Quando ele olhou no portão, ele não acreditou. Acendeu todas as luzes, chamou a esposa. Meu bem, vem aqui, você não vai acreditar. O que foi? Vem depressa. Lá no portão estava o filho vivo, completamente vivo. Ele abriu a porta depressa e disse: mas filho, o que aconteceu? Nós recebemos a notícia que você morreu, pedimos até o seu funeral. Disse: pai, foi um erro do registro militar. Na verdade, eu fui ferido, fui levado para um hospital e acabaram me colocando na cama de um rapaz. Depois me trocaram de leito e eu fui colocado assim em outra cama e um outro rapaz que estava morto foi colocado na cama que eu estava. Esse moço morreu. Como a placa estava com o meu nome, aí então veio a notícia de que eu havia falecido. Mas eu fui tratado e estou aqui para dizer que eu estou vivo, graças a Deus. Irmãos, foi uma alegria tão grande. Eles chamaram os parentes, anunciaram os vizinhos. 11 da noite, aquela festa no meio da rua. Os amigos vieram dar um abraço no moço que aparentemente estava morto por um erro de notificação, mas ele estava vivo. Jesus queria que os discípulos tivessem a mesma alegria. Ele estava vivo. Mesmo as mulheres depois se sentiram muito felizes com a notícia de que Jesus estava vivo. Deus nos abençoe, porque a ressurreição de Jesus nos garante também uma vitória. Nossos entes queridos que dormiram em Cristo vão nos ser assim devolvidos para nós em grande alegria. Deus abençoe a todos. Tenhamos todos uma noite feliz na presença do Senhor. Deus abençoe.